Agora, professor, inclusive, né, de todos esses aspectos que a Paula estava falando, tem essa questão também da Ucrânia, dos Estados Unidos ser o cabeça ali, né, em estimular a Ucrânia primeiramente a tentar entrar na OTAN e depois muitas sanções contra a Rússia e esses pacotes bilionários enviados à Ucrânia, que a própria Paula falou, que são pacotes ali que em meio à recessão, né, o americano que está vivendo a recessão fala, pô, tá mandando um pacote bilionário, 40 bilhões. O próprio Pentágono falou que não sabe para onde é que vão essas armas. A gente vê que, por exemplo, na guerra do Afeganistão, acabaram formando grupos, né, que acabaram sendo armados por conta desses armamentos americanos. Como é que os Estados Unidos mandam esse armamento sem saber realmente para onde vai? Não tem um controle, realmente é uma política para tentar apagar fogo aí da imagem do Biden? Como é que os Estados Unidos, um país tão poderoso, né, diz que não sabe realmente se está indo para o lugar certo esse armamento, né? Onde será que está indo esse dinheiro? O americano não tem essa questão, se questiona, né? Ou essa questão da política externa em manter a guerra é mais importante? Olha, Isa, é uma pergunta importante que você deveria fazer para o Departamento de Defesa norte-americano. Efetivamente, muito, né? Por sinal. Você deveria fazer para o Departamento de Defesa norte-americano. Mas veja só, né, Isa, o próprio presidente Trump, nos últimos discursos, tem falado que os norte-americanos deixaram 85 bilhões de dólares em equipamentos militares no Afeganistão. Né? Se você olhar qualquer transmissão, qualquer discurso do presidente Trump, ele sempre relembra o povo disso. 85 bilhões de dólares. E aí veio aquela história, não sei se vocês lembram, logo que eles deixaram no Afeganistão, de que os armamentos já estavam usados, que eles não teriam capacidade de utilizar as armas, tudo isso. E aí 2 dias depois estavam os afegãos voando com os equipamentos normalmente. Exato. Então o problema é que todas essas ações militares, quando elas acontecem, elas podem ter esse aspecto de o que você faz para levar o equipamento de volta. E nós vimos que muitas vezes, até Isa, na história aqui, os norte-americanos criaram muitos dos grupos que hoje em dia eles opõem. Não é? Você olhar na história da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden fazia um pouco da política norte-americana na região. Não é? Ele era um importante jogador naquela ocasião em favor do governo norte-americano. E essas políticas às vezes dão errado. Não é? E aí você teve os ataques do 11 de setembro e aquele que era um amigo virou um inimigo mortal. E essa falta de incoerência, essa falta de consistência, essa incoerência é que gera aí muitas dúvidas com relação ao próprio cenário de governança global. Veja, um ano nós temos aí um presidente pichando e falando mal e criticando totalmente o governo da Venezuela com o presidente Nicolás Maduro. E no outro você vê o próprio Biden mudando a atitude, querendo comprar petróleo venezuelano. Como é que isso fica na questão da consistência daquele país que quer ser o líder da ordem global? Então, este que é o grande desafio dos Estados Unidos. E, muitas vezes, essa que era uma preocupação sempre, quando você envia armas para a Ucrânia, o militar norte-americano tem que pensar 2 coisas sempre. Em primeiro lugar, o custo para o contribuinte e quanto o contribuinte está disposto a pagar por essa situação. O Sul Global, quando notou que a guerra não era uma guerra mais voltada à questão da independência e à manutenção da soberania da Ucrânia, mas num processo de estrangulamento da Rússia, muitos países do Sul Global, inclusive Índia e China, adotaram uma posição muito diferente com relação àquilo que os Estados Unidos esperavam que eles adotassem. Não é? Porque você acreditava que deixou de ser uma questão de soberania e passou a ser ali uma briga entre Rússia e Estados Unidos. Então você tem que pensar como o contribuinte americano quer participar deste processo de financiar toda essa situação. Em segundo lugar, e a pergunta fundamental e se a Ucrânia perder e os russos tomarem estes equipamentos, como é que fica a máquina de defesa e a máquina de inteligência e a questão do desenvolvimento de equipamentos militares que foram utilizados, se forem os mais modernos, não é? Como é que os norte-americanos vão encarar aí se os russos tiverem acesso às máquinas, ao maquinário de guerra norte-americano
a partir de uma vitória na Ucrânia. Então, são questões complexas que os militares têm que pensar a respeito, e essa pergunta poderia ser feita muito bem ao Departamento de Defesa, viu, Isa? Seria